Boa tarde. Estamos aqui hoje, para mais uma aula. Hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre ossos da face. E ossos da face, nós vamos ver que nós vamos ter, em média, 8 ossos, que são 14, né? Daquele mesmo esquema que a gente viu em crânio, aonde a gente tinha ossos pares, ossos ímpares, e é isso que a gente vai ver hoje. Apenas um osso da face, na realidade 2, né, porque ele é um osso par. Então vamos lá. Nesse primeiro slide aqui, vocês vão encontrar o nome dos ossos que compõem a face. Então, como eu disse, a face ela é formada por 14 ossos. Na realidade, se a gente contar aqui, nós vamos ter 8. Bem, então ela é formada pelo maxilar, que é um osso par, pelos palatinos, que é um osso par, pelo zigomático par, lacrimais também, nasais também é par, concha nasal inferior também é um osso par, o vômer e a mandíbula, que são ossos ímpares. Então, a gente tem um total aí de 14 ossos. Na realidade, 6 deles são pares e 2, aqui embaixo, 2 são ossos ímpares. Vamos lá. Nesse próximo slide aqui que a gente está vendo, é um slide bem bacana, né? A gente vê vários acidentes anatômicos, vários ossos, né? Uma identificação de vários pontos importantes. É lógico que a gente não vai conseguir visualizar todos, né? Vou colocar isso aqui bem no cantinho. Mas todos os acidentes não, mas os mais importantes a gente vai visualizar. Então vamos lá. O nosso primeiro osso, então, que nós vamos vendo aqui é o maxilar. Então a gente tem o maxilar, olha, pegando aqui, ó, essa partezinha aqui era do frontal, né, que a gente já estudou. Então ele pega aqui no cantinho, vem até aqui do lado, ó, passa por aqui. Esse daqui é um osso maxilar. Aqui já é o outro osso maxilar, ó. Pegando aqui no zigomático e subindo até aqui. Então, ele faz todo esse trajeto aqui. Então, nessa imagem aqui que a gente está vendo, o maxilar, ele tem essa parte toda aqui, inclusive a arcada dentária superior também faz parte do maxilar, ok? Então, o maxilar não é apenas, né, essa parte da frente aqui, ó, essa parte do rosto. Não, além dessa parte toda aqui anterior, a gente também vai ter a parte do palato, né? Uma parte do palato, do céu da boca que a gente fala, ele vai se referir também ao maxilar. Muito bem. O zigomático, eu acho que a gente já conhece ele, né? Ele fica aqui na porção lateral da face, né? Olha, na porção aí para as meninas do blush, né? O local onde a gente passa o blush. Então, osso zigomático. Nós temos também aqui a mandíbula, que é essa grande aqui, ó. Ela vai ocupar a arcada, vai formar a arcada dentária inferior. Nós temos as conchas nasais, no caso as inferiores, né, que são esses dois ganchinhos aqui dentro que a gente está visualizando. O osso, engoli um S aqui, o osso nasal, que é esse aqui em cima, né? Então, o osso nasal, ele fica bem, ó, esse osso aqui, ó, pertinho do frontal, ok? Então, o osso nasal e o vômer, né? O vômer é esse vermelhinho aqui embaixo, ó. Então, se a gente visualiza aqui, ó, o septo nasal ósseo. Então, esse septo nasal ósseo, ele vai ter uma parte de cima mais escura, que é o etimoide, que a gente já conhece. E a parte de baixo do etimoide é onde a gente tem o vômer, ok? Vamos lá, mais um. Aqui no perfil, então, tem maxilar, zigomático, mandíbula, né? Aqui dentro da órbita, ó, a gente está vendo uma órbita. Dentro da órbita, o osso lacrimal. E aqui no perfil, a gente visualiza também o osso nasal, ok? Então, a gente tá vendo aí alguns deles, né? O primeiro osso aí que a gente vai conversar hoje, então, é o maxilar, né? Eu trouxe ele, eu tô indo bem devagar
porque eu acredito que existam, né, pessoas no grupo que tenham dificuldade no acesso, dificuldade de fixação. Então, o objetivo nosso é de ajudar o grupo, não de prejudicar, ajudar uns e prejudicar outros. Então, a gente vai lentamente, fiquem tranquilos, é óbvio que quando a gente retornar para a fase presencial, a gente vai ter que rever algumas coisas, mas vai ser muito mais fácil, porque a gente já está vendo isso nessa quarentena, a gente está em casa, mas a gente tem enviado material, isso daí vai ampliando, né, o nosso conhecimento. Quando a gente chegar lá na fase presencial, vai ser muito mais tranquilo para a gente. Então, vamos lá. Quando a gente fala, então, em osso maxilar, nós vamos estar falando, então, que ele tem características, ele vai ter um corpo, vai ter processos e vai ter articulação. São esses 4 itens que nós vamos estar falando aí sobre o maxilar, ok? Então, vamos lá. Primeiro item são as características. Quais são as características? Que eu coloquei até uma perguntinha dessa lá no formulário de revisão da aula de hoje. Cite as características do maxilar. Então, quando a gente fala em características do maxilar, a gente vai estar falando que ele é um osso irregular, isso a gente já sabe. Ele é pneumático, ok? Ele tem ar, cavidade, mucosa, então ele é um osso pneumático. Ele compõe o trígono facial. O que é trígono facial? Quando a gente fala em trígono facial, a gente está se referindo a essa parte aqui, ó, que vai lembrar um triângulo, né? Ó, essa parte aqui nós chamamos de trígono facial. Então, quando eu falo que o maxilar ele forma essa parte aqui central da face, é por isso. Então, trígono facial se referindo ao maxilar dessa forma. Ele é o maior osso imóvel da face, imóvel, ok? Na face, nós vamos ver que ela só tem um osso móvel, que é a mandíbula. O restante são todos imóveis, mas o maxilar é o maior deles, ok? Cada maxilar também, ele forma 3 cavidades. Primeiro, a cavidade, que a gente pode acompanhar aqui, né, que eu coloquei diferente, coloquei boca, mas vocês podem colocar lá na atividade de vocês, cavidade oral ou bucal, ok? Então, ele ajuda a formar a cavidade bucal, ele ajuda a formar a cavidade nasal, ok? Então, se ele pega aqui na lateral, ele forma essa cavidade aonde vai ser inserido o nariz, né? O osso nasal em cima e aqui do lado uma cavidade. O nariz, cartilagem, ele é inserido nessa cavidade. Então, o maxilar, ele também forma a cavidade nasal. E também forma a cavidade orbital, ok? Então, boca ou cavidade oral, cavidade nasal e cavidade orbital. Cada maxilar, ele vai possuir também um corpo, que nós já vimos lá, e 4 processos. Então, recapitulando, vamos dar uma olhadinha no maxilar aqui, de frente. Ó, aqui a gente está visualizando um maxilar, correto? Ó, toda essa cor clarinha aqui é o maxilar. Então, nós dissemos que ele ajuda a formar a cavidade orbital, ok? Então, quando a gente fala em órbita, né? Em anatomia, a gente está se referindo a essa cavidade toda, aonde o globo ocular ele vai ser inserido aqui dentro. Essa cavidade toda, ela é formada por alguns ossos. Na realidade, são 7 ossos que vão formar essa cavidade. Então, o maxilar, ele ajuda a formar a cavidade orbital, como a gente está vendo, ajuda a formar a cavidade nasal, ok? Aqui é a cavidade nasal. De um lado eu tenho maxilar, do outro eu tenho maxilar, ok? Então, cavidade nasal e também ajuda a formar a cavidade oral, aonde a gente vai, junto, né, com a mandíbula, vão formar aí toda a cavidade oral, ok? 3 cavidades. Além disso, nós vamos ver, então, que ele vai ter um corpo e 4 processos. Só para clarear um pouquinho a mente, né? Vamos relembrar comigo. Quando a gente falou em processos, a gente lembra que é uma porção aí do osso que se articula com o outro e que tem uma elevação. Então, vamos lá. Então, só olhando aqui, aqui eu tenho um maxilar. Daqui para cá é 1.
daqui pra cá é o outro, ok? Então, cada maxilar, ele tem 4 processos e um corpo. Quando eu falo em corpo do maxilar, a gente vai ver aí na frente, né, que é essa parte central. Agora, o processo aqui, eu vou ter vai pensando aí qual seria o nome desse processo aqui, ó. Ele está aqui se articulando com o frontal. Lembra que a gente já falou isso? Que o processo, primeiro vem o nome do osso vizinho. Quem é o osso vizinho aqui do maxilar? Nesse ponto aqui, frontal. Então, processo frontal. Nessa parte aqui, ó, o maxilar, ele está se articulando com o zigomático. Aqui também vai formar um processo. Processo, nome do osso, zigomático, ok? Aqui embaixo a gente vai ter na inserção dos dentes e o outro lá no palato, que a gente vai ver mais à frente. Então, vamos voltar lá para a nossa imagem. Característica, nós já vimos. Já vimos que ele forma 3 cavidades, né? Cavidade oral, cavidade nasal e cavidade orbital. E agora a gente vai falar que ele possui um corpo e 4 processos. Vamos lá. Ah, tinha uma imagem aqui bonita. Então, aqui a gente está visualizando ele, ó, o maxilar é o verdinho, um de um lado, outro do outro. Aqui eu vejo um processo, aqui eu vejo outro, aqui eu vejo o terceiro. E como eu falei, são 4, né? A gente tem mais um que não dá para ver nessa imagem. Então, vamos lá. O corpo do maxilar é essa parte aqui, lateral à cavidade nasal. Então, quando eu falo em corpo do maxilar, eu vou lembrar da cavidade nasal. A porção lateral à cavidade nasal é o que a gente chama de corpo do maxilar. Então, vamos lá. Aqui no corpo do maxilar, nós vamos encontrar, né, 3 itens importantes aqui pra gente. Primeiro, o forame infraorbitário, tá? Ou orbital, o seio maxilar e a espinha nasal anterior. Vamos voltar lá na outra imagem. Então, aqui nessa imagem, eu falei que nós temos o corpo, no corpo do maxilar, nós temos o forame infraorbital, nós temos a espinha nasal anterior e nós vamos ter também o seio maxilar. O seio maxilar é aquela cavidade cheia de ar, né, que a gente não visualiza nessa imagem externa da face. Aqui a gente está vendo o forame infraorbital. Lembra que nós já conversamos sobre isso? O que fica, aquelas 3 palavrinhas que nós falamos, é o supra, que é o que está acima, o infra, o que está abaixo, e inter, o que está no meio dos dois. Nesse caso aqui da órbita, a gente já viu aqui em cima o forame supraorbital, que faz parte do osso frontal. O forame infraorbital, que ele está abaixo da órbita, ele faz parte do osso maxilar que a gente está estudando. Então, forame infraorbital. Depois aqui, ó, aqui na frente, a gente vai ver melhor esse acidente anatômico no perfil. Mas vamos dar uma olhada que aqui na frente ele faz um biquinho aqui, ó. Essa ponta aqui nós chamamos de espinha nasal anterior, ok? Espinha nasal anterior. Se tem anterior, vai ter o quê? Posterior, né? A gente vai ver posteriormente, a gente vai ver a espinha nasal posterior. Então, vamos nós. Repetindo aqui, acidente anatômico, forame infraorbital. E aqui na pontinha, nesse biquinho aqui que está formando, nós temos a espinha nasal anterior. Continua? Bem, já falamos, tal, vamos lá. Aqui no perfil que nós falamos, ó, espinha nasal anterior. No perfil fica melhor. A junção daquelas 2 pontinhas que a gente viu vai formar a espinha nasal anterior, ok? Então, o maxilar, o forame a gente até vê nessa imagem e aqui a gente está vendo a espinha nasal anterior. Mesma imagem. Bem, essa foto aqui, né, essa imagem aqui que nós estamos vendo, é de uma criança, tem aqui, ó, de 5 anos, deixa eu voltar. Então, a gente observa aqui comigo, ó,
um buraco aqui. O que é isso? Lateral à cavidade nasal, que nós falamos. É o seio maxilar. Então, o seio maxilar é o que torna o osso maxilar pneumático, ok? Então, vamos lá. Então, só recapitulando comigo, 3 acidentes anatômicos encontrados no corpo. Um é o seio maxilar, que a gente está vendo nessa imagem. O outro que nós vimos foi o forame infraorbital e depois a espinha nasal anterior, certo? Então, 3 pontos importantes aí no corpo do maxilar. E por último, penúltimo. Os processos, então, quais são eles, né? Nós vamos ver aqui, que nós temos 4 processos. O frontal a gente já falou, né? Aquele pontinho bem aqui em cima, onde o maxilar se encontra com o frontal. Do lado de cá, na lateral, processo zigomático, que é a porção aonde o maxilar se articula com o zigomático. E agora, tem 2 aqui diferentes. Um, nós chamamos de processo alveolar e o outro de processo palatino. Vamos ver aqui na frente. Quando eu falo em processo alveolar, olha, imagina aqui comigo. Sem os dentes, vamos imaginar aqui que não tem, tá faltando alguns. Cada processo alveolar é uma inserção dentária. Então, a gente precisa do espaço do processo alveolar, aonde o dente ele é inserido naquele processo. É o que ocorre no implante dentário. O implante dentário ele é feito no processo alveolar. Então, é uma cavidade que vai fazer com que o dente se articule no osso, ok? Então, cada pontinho desse nós chamamos de processo alveolar, certo? O quarto processo do maxilar, a gente vai ver na junção dele, né? Imagine aqui, cortando aqui, abrindo aqui, fazendo um corte no plano mediano, nós vamos ter a divisão. Eu não falei ainda dessa imagem, vamos olhar comigo essa imagem aqui. Isso daqui é uma arcada, pensa aí numa arcada dentária superior, ok? Não é inferior, essa é a superior. Toda essa parte clarinha aqui que a gente está vendo faz parte do maxilar, certo? Então, o maxilar, ó, é a maior parte do palato, né? Essa parte superior da arcada dentária que nós chamamos de palato, ou entre aspas, céu da boca, né? Essa parte, a maior parte dela, que é essa daqui que nós estamos vendo, é formada pelo maxilar. A gente vai ver aqui atrás uma menor parte, que é outro osso da face que a gente vai ver no próximo vídeo, que é o palatino. Por enquanto, nós estamos falando apenas do maxilar. Então, aqui no meio, na junção dos 2 maxilares, nós vamos ter um processo. Só que esse processo aqui, ele recebe o nome de processo palatino do maxilar, ok? Então, recapitulando, ó, processo frontal do maxilar, processo zigomático do maxilar, processo aqui, ó, alveolar e por último aqui, processo palatino do maxilar, certo? Então, nós vimos aí que o maxilar, ele é formado por um corpo, aonde no corpo nós encontramos aqueles acidentes que nós já falamos, que é o forame infraorbital, que é a espinha nasal anterior e o seio maxilar, que nós já vimos também, certo? Vamos lá. Por último, articulações. Então, articulações, nós vamos pensar, a gente já estudou bastante, já tem falado bastante de articulações. Quando a gente fala, então, só recapitulando, né, o conceito de articulação, que é a união de 2 ou mais ossos, ok? Lembrem disso. Articulações, então, é a união de 2 ou mais ossos, não significa que é móvel, né? A gente aí no crânio tem somente ossos imóveis, articulações imóveis. Então, vamos lá.
O maxilar, então, ele vai se articular com o frontal, com o etimoide, com os ossos da face, nasal, zigomático, vários ossos, né? Deixa eu ver se eu tenho mais uma aqui. Só pra gente tentar se situar. Então, quando a gente olha aqui, ó, o maxilar... O maxilar, então, ele vai se articular com o frontal, ele se articula com esse, com o nasal, se articula com o seisinho aqui, que é o lacrimal, se articula com o etimoide, que é esse daqui do meio, ele se articula com o vômito. Então, a gente tem vários ossos se articulando com o maxilar. Não precisa decorar todos aqueles ossos. Eu posso te pedir aí para você citar, por exemplo, né, na prova escrita que a gente ainda vai fazer, vocês não vão escapar da prova escrita, pedir para vocês citarem aí, vamos dizer, 4 ossos que se articulam com o maxilar. Fácil, não precisa decorar. Você vai olhar para o maxilar e vai ver quem se articula com ele, ó. Aqui a gente já tá vendo lacrimal, tá vendo nasal, tá vendo frontal, zigomático, olha quantos. Concha nasal, inferior, o vômer e por aí vai, tá bom? Então, articulações, a gente tem esse monte de osso aí que nós vimos, né? Além do maxilar do lado oposto, né? Então, o maxilar oposto, por quê? Nós vimos que, ó, que o maxilar se une aqui. E no ponto de união dos dois ossos, né, porque ele é par, a gente tem a espinha nasal anterior. Então, ele se articula um com o outro, ok? Então, depois de vocês assistirem essa aula de maxilar, a gente vai pegar nosso caderno de atividade, que eu sei que vocês já imprimiram. Quem não imprimiu, faz uma legenda, pega um caderninho, faz uma legenda, mas escreve. É preciso a gente escrever várias vezes. Não adianta eu olhar para a imagem e não praticar, porque eu não vou guardar. Então, pega, faz uma legenda, olha a figura, número 1, que osso é, número 2, que osso é. Isso daí é importante para a gente ir... a repetição faz entrar melhor na nossa mente, faz a gente assimilar melhor, tá bom? Então, essa imagem aí está no caderno de atividade de vocês. Se eu não me engano, é a página 8. Vocês vão pegar esse caderno, vão tentar fazer. Essa imagem é a mesma que está lá no formulário de revisão. Então, a gente vai fazer aqui, vai fazer lá, isso daí vai ajudar a gente. O número 1, que osso é esse? O osso nasal. O número 2 aqui, a gente já sabe, aquele do blush das meninas, osso zigomático. O 3, a gente tem o maxilar, mandíbula, 3 é o maxilar. O 4, mandíbula. O 5, aqui, ó, no cantinho, é o pedacinho pequenininho que a gente vai aprender, que ele é bem maior do que isso, né? Bem maior do que parece, mas a gente tá vendo ele aqui embaixo, ó, o vômer. O 6 é o que chora, né? É o lacrimal, né? Por onde sai o canal lacrimal. Então, osso lacrimal. O 7, a gente está vendo aqui, ó, que eu já falei, que é esse ganchinho aqui, concha nasal inferior. Mas, Silanéia, são 8 ossos, está faltando um. Aonde está o outro? Bem, a gente nessa imagem aqui da órbita, ó, vocês estão vendo aqui, ó, um triângulozinho, posso chamar, né? É um pedacinho do osso palatino, que a gente está vendo aqui. Mas, na próxima imagem, não é essa, é essa. Nessa imagem aqui, a gente tem o osso palatino aqui atrás, ó. Aqui a gente visualiza o 8º osso, né? Ou 14º osso da face, ok? Então, vamos voltar lá na nossa imagem. Então, nessa primeira imagem do caderno de atividade, da página 8, se eu não me engano, se eu não estou enganada, a gente vai identificar o nome dos ossos. É apenas para colocar o nome deles. Nasal, zigomático, mandíbula, maxilar e por aí vai. Certo? Próximo. Nesta outra imagem, ó, a gente já tem alguns detalhes aqui. A gente no número 1 está marcando um processo. Que processo é esse? É só lembrar de quem está se articulando com ele. Processo frontal do maxilar. Número 2, está
tá se articulando com esse osso aqui, ó, do blush, que é o zigomático. Processo zigomático do maxilar. O 3 aqui embaixo, ele tá marcando o local de inserção do dente. Então, cada dente colocado no seu canal ali, na sua cavidade, a gente chama essas cavidades todas de processo alveolar. Então, 3, processo alveolar. Então, 1, 2, 3, processo alveolar. Cadê o 4? Eu até coloquei lá no caderno. O 4 seria o quarto processo. O 4 não está nessa imagem, o 4 está na outra, ó. Processo palatino. Lembra que esse osso aqui atrás é o palatino, então processo palatino do maxilar. Então, aqui nós apenas identificamos 3 processos. O número 5 está em cima desse forame aqui, que tem o nome. Você não pode colocar forame puro, tem que colocar o nome e o sobrenome. Não pode esquecer do sobrenome, senão fica com meio ponto. Ok? Se vale 1, vai ficar com a metade. Fica ligado aí. E o número 6, quem lembra? É aquele pontinho de encontro aqui na frente dos 2 maxilares, abaixo da cavidade nasal. Ó, cavidade nasal, que é a espinha nasal anterior, certo? Já dei a cola toda para vocês. Vamos lá. E o número 4 é o processo palatino do maxilar, que nós já vimos, né? Que ele fica aqui atrás, fica no palato, ó, no céu da boca. O palato é o palato ósseo, que nós chamamos, é o maxilar aqui, ó. Então, e aqui atrás é o palatino. Então, aqui no meio, na junção dos 2 maxilares, nós vamos ter o processo palatino do maxilar. Então, galera, terminamos. Fiquem com Deus, um bom final de semana para vocês. Não esqueçam de fazer a atividade que eu coloquei lá, me devolver para poder eu corrigir. E com isso a gente vai treinando, tá? Não podemos fracassar, continuar focado, que é muito importante pra gente. A gente precisa manter esse foco, precisa manter, porque senão a gente acaba desanimando, tá? Então, mantenham aí o foco, todo mundo ligado aí pra gente não perder conteúdo, não perder tempo, tá? Um grande abraço pra vocês, fiquem com Deus.